Animais noturnos, os 12 mais perigosos da noite. Os animais noturnos reinam soberanos na escuridão, munidos de habilidades únicas que os tornam tanto fascinantes quanto, em certos momentos, aterrorizantes. Enquanto o mundo dorme, eles aparecem na escaladar da noite para caçar, eles sobreviver, defender seu território com ferocidade. Neste guia, mergulharemos no universo dos 12 mais perigosos, desvendando como sua adaptação ao manto da noite os transforma em predadores implacáveis, senhores do escuro. Prepare-se para explorar curiosidades intrigantes e compreender os riscos que fazem dessas criaturas seres tão enigmáticos e surpreendentes. 1. Morcego. Vampiro ou morcego-vampiro é um dos animais noturnos mais emblemáticos, quase como um símbolo das trevas que povoa nossas histórias de terror. Encontrado nas Américas, ele se alimenta exclusivamente de sangue, usando dentes afiados para fazer cortes precisos em presas como bovinos. Sua saliva, carregada de anticoagulantes, funciona como uma chave mágica que garante que o sangue flua livremente, como um rio escuro sob a luz da lua. Por outro lado, apesar da má fama, esse pequeno caçador raramente ataca humanos. Mas cuidado! Ele tem um potencial perigoso. Pode transmitir raiva. É como se fosse um mensageiro silencioso do perigo escondido nas sombras. Sua habilidade de detectar calor corporal e voar sem fazer barulho o torna um predador da noite. Tão eficiente quanto um ladrão sorrateiro. Curiosidade: esses morcegos são mais sociais do que parecem. Eles compartilham alimento com os membros da colônia como bons amigos que nunca deixam ninguém para trás. Quando a fome aperta e a escuridão engole a selva, eles se juntam como quem segura a última chama numa ventania. Numa dessas noites, em que até as sombras parecem sussurrar perigo, não é cada um por si, é todos ou ninguém. 2. Raposa espertas e adaptáveis. As raposas aproveitam a escuridão da noite para caçar pequenos mamíferos e insetos. Sua audição é tão apurada que elas conseguem detectar presas escondidas sob camadas de neve ou terra. Na cultura popular, esses bichos são quase como um truque de mestre, sabe? Representam a esperteza, aquele jeitinho de quem sabe se virar em qualquer situação. É como se a selva fosse um jogo e eles tivessem sempre a carta na manga para sair por cima. Algumas espécies, como a raposa vermelha, podem se aproximar de áreas urbanas. Mas olha, isso já dá para perceber que pode rolar uns problemas mais à frente, porque se esses bichos se sentirem encurralados, a chance de ataque aumenta na hora. O casaco de pelagem espessa abraça seus corpos como um cobertor da natureza, segurando o frio do lado de fora enquanto elas encaram o vento cortante sem medo. Curiosidade: as raposas utilizam o campo magnético terrestre para calcular a distância de seus saltos, uma habilidade única entre os animais noturnos, demonstrando sua incrível capacidade de adaptação. Essa habilidade é tipo um superpoder disfarçado, fazendo com que elas driblem obstáculos da natureza com uma esperteza que parece coisa de outro mundo. 3. Coiote, o coiote, um verdadeiro camaleão da natureza, prospera tanto nos desertos ardentes quanto nas florestas densas. Sua dieta é uma verdadeira salada de possibilidades. Frutas doces, roedores ágeis e até cervos jovens que mal aprenderam a correr. Na calada da noite, seus uivos agudos cortam o silêncio como lâminas invisíveis, ecoando pela escuridão para tecer diálogos com companheiros distantes e demarcar territórios como se fossem cartazes gritando: propriedade particular, apesar de normalmente serem criaturas tímidas, parecendo gatos assustados diante dos humanos, podem se transformar em autênticos lobos em pele de cordeiro, quando acostumados à presença humana, especialmente ao farejar restos de comida. Esses caçadores noturnos com a mente afiada e o trabalho em equipe afiado são como sombras na calada da noite, se movendo com uma calma que até dá medo. Eles sabem exatamente aonde ir nas sombras. Curiosidade: quando decidem correr, parecem aviões decolando, alcançando impressionantes 60 mph. Para se ter uma ideia, eles deixam até mesmo os lobos comendo poeira. 4. Serpente. Cascavel.
Cascavel é uma das espécies animais venenosas mais temidas. Seu chocalho na extremidade da cauda emite um som inconfundível, como um alerta para invasores. O veneno hemotóxico dessa serpente é devastador. Ele destrói tecidos e provoca dor intensa, exigindo atendimento médico imediato em caso de picada. Quando o sol começa a se despedir e o mundo ganha tons dourados, ela entra em cena. Seus sentidos aguçados captam o calor da vida ao redor, como se tivesse olhos invisíveis que enxergam o próprio fogo das presas. E aí está ela, deslizando sem fazer um pio, como se o próprio ar segurasse a respiração. Cada passo, um sussurro do destino. Cada movimento, um sussurro da noite avisando que algo está prestes a acontecer. O ataque? Ah, esse já está escrito nas sombras. Esses répteis desempenham um papel essencial no equilíbrio do ecossistema, pois se alimentam de roedores, ajudando a controlar pragas na natureza selvagem. Curiosidade: os filhotes de cascavel já nascem venenosos, armados com a capacidade de injetar toxinas desde o primeiro dia de vida. É como se a natureza os preparasse para sobreviver desde o início. 5. Jaguatirica aqui. Este felino sul-americano é um verdadeiro campeão do disfarce. Na penumbra da mata, sua pelagem salpicada se dissolve entre as sombras das folhas, como se a floresta o abraçasse num segredo antigo, invisível aos olhos. Desatentos, ele desliza sem som, um espectro à espreita, aguardando o momento certo para atacar com a precisão de um golpe certeiro. Alimenta-se de aves, répteis e até primatas, caçando principalmente no chão, apesar de evitar confrontos diretos. Sua mordida poderosa faz dela uma adversária formidável quando sente que está em perigo. Sua presença nos ecossistemas é um sinal de saúde ambiental, pois ela desempenha o papel crucial de controlar as populações de herbívoros na natureza selvagem. Curiosidade: esses felinos são verdadeiros artistas das alturas, capazes de escalar árvores para escapar de ameaças ou até mesmo guardar suas presas para refeições futuras. 6. Porco-espinho. Apesar de parecer um travesseiro fofo, o porco-espinho esconde uma armadura natural, mais de 30.000 espinhos afiados. No entanto, esse mestre da sobrevivência na escuridão não usa garras ou dentes. Noturno como um fantasma, alimenta-se de cascas de árvores e raízes, mas quando a ameaça aparece, se transforma em uma bola de espinhos ameaçadora, balançando o corpo para espantar lobos e linces, predadores que logo aprendem a lição. Ah, mas cuidado! Seus espinhos têm farpas que grudam como anzóis minúsculos, perfurando a pele e causando feridas que sussurram perigo de infecção. Na selva, onde só os mais espertos sobrevivem, sua defesa passiva torna-se uma sentença cruel para os incautos. Curiosidade: os espinhos caem e renascem tão naturalmente quanto os fios de cabelo humano. De cara, é a natureza dizendo: pronto para a próxima batalha. 7. Onça pintada. Símbolo da selvageria intocada, a onça pintada, o fantasma das sombras noturnas domina seu reinado como o maior felino das Américas. Com força descomunal e mandíbulas que esmagam até ossos, ela caça sob o manto de escuridão, arrastando presas monstruosas como jacarés, como um titã invisível no topo da cadeia alimentar. Apesar de seu poder, ataques a humanos são raríssimos, mas, em uma ironia trágica, ocorrem onde a floresta é devorada. Seu lar, transformado em ruínas pelo desmatamento. Sua pelagem manchada, um mosaico de sombras, funde-se à vegetação, tornando-a um espectro da natureza. Curiosidade macabra: essa caçadora extraordinária possui uma técnica letal conhecida como a mordida cerebral. Com precisão cirúrgica, ela desfere uma mordida certeira no crânio de suas vítimas, como se fosse a assinatura de um artista em sua obra-prima. 8. Escorpião. Aqui os escorpiões, verdadeiros fantasmas do deserto, são animais venenosos que caçam insetos sob a luz prateada da lua. Seu ferrão, uma arma mortal, é capaz de injetar toxinas que podem causar desde uma dorzinha de leve até uma paralisia fatal, dependendo da espécie, claro.
O escorpião amarelo, por exemplo, comum no Brasil, é um dos mais temidos. Imagine só, um pequeno guerreiro armado até os dentes. Por outro lado, esses predadores não têm vida fácil. Sensíveis a vibrações, eles detectam suas presas a metros de distância, mas também precisam ficar de olho em quem os observa nas sombras. Na luta pela sobrevivência na selva, são tanto caçadores quanto caça, servindo de banquete para corujas e sapos. É como se fossem peças de um grande tabuleiro, onde cada movimento pode significar vida ou morte. Curiosidade: alguns escorpiões conseguem sobreviver até 1 ano sem comer. Parece impossível, né? Mas eles economizam energia como verdadeiros mestres da resistência, adaptando-se aos ambientes mais hostis. Uau! Esses bichinhos realmente sabem o que é ser resiliente. 9. Piranha. Embora frequentemente ligadas a ataques durante o dia, certas piranhas também se mostram ativas no período noturno. Armadas com dentes afiados como lâminas, esses peixes são capazes de rasgar carne em questão de segundos, enquanto seus cardumes podem consumir grandes animais em pouco tempo. Na vastidão da Amazônia, elas figuram como predadores temidos, aproveitando-se das sombras da noite para emboscar suas presas. Apesar de sua reputação assustadora, ataques a humanos são eventos raros, geralmente limitados aos períodos de seca, quando a escassez de alimentos as leva a buscar alternativas. Embora sua fama ultrapasse os fatos reais, esses peixes desempenham um papel essencial na vida selvagem, atuando como verdadeiros limpadores dos rios. Curiosidade: debaixo d'água, esses bichos batem papo do jeito deles, soltando sons que viram uma espécie de conversa subaquática. Num mar de peixes que costumam nadar no silêncio, eles são como os falantes de um mundo mudo, dando um toque quase mágico à vida no oceano. 10. Crocodilo-os. Crocodilos são verdadeiros mestres da paciência, como quem joga xadrez com o tempo. À noite, eles se transformam em fantasmas das águas escuras, imóveis como pedras cobertas de musgo, esperando que suas presas caiam na armadilha mortal. Quando um animal distraído se aproxima para beber água, splash! O ataque é rápido, como um relâmpago, arrastando a vítima para as profundezas onde o destino já foi selado. Na África e na Ásia, esses predadores implacáveis são responsáveis por centenas de ataques fatais anualmente. Suas mandíbulas, fortes como tenazes, de aço, simbolizam a força bruta da natureza. Quem avisa amigo é, mas mesmo assim, muitos humanos acabam surpreendidos pela ferocidade desses caçadores noturnos. Com uma visão noturna afiada como a de uma coruja e sensores de pressão na pele que parecem antenas mágicas, os crocodilos são praticamente invencíveis sob a luz da lua. Eles desempenham um papel crucial nos ecossistemas, controlando populações de herbívoros e mantendo os rios equilibrados como guardiões silenciosos da vida selvagem. E aqui vai uma curiosidade impressionante. Esses répteis podem ficar submersos por até 2 horas, reduzindo seu ritmo cardíaco para apenas 3 batimentos por minuto. É como se o próprio tempo parasse dentro deles. Uma prova de que a natureza é capaz de criar verdadeiras maravilhas.